Olá, eu desejo que Deus te abençoe ricamente, também com essa palavra que teremos agora, por ocasião da Páscoa. Está baseado em 1 Coríntios 15, de 14 a 19, que fala da importância da ressurreição de Cristo. Eu vou ler. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há muitos anos atrás, havia um filme americano, foi apresentado, The World in Darkness, O Mundo em Trevas, que mostrava uma cena que pode nos ajudar agora a refletirmos. Um arqueólogo nesse filme, estava escavando em Jerusalém, principalmente na área do Calvário. Um dia ele anunciou que ele encontrara uma tumba onde Jesus foi deixado. E era aquela tumba de José de Arimateia. E ela não estava vazia. Ele declarou ter encontrado um corpo mumificado nela. E colocou esse corpo em exposição ao público. As multidões vinham ver esse corpo. Cristo não tinha, portanto, ressuscitado dentre os mortos. Essa notícia se espalhou pela imprensa, pelo rádio e pelos quatro cantos da terra. Imediatamente o mundo foi mergulhado num indescritível desânimo. Tudo que falava de Cristo, tudo que vivia dele, tudo que tinha a sua marca ou um traço da sua memória foi condenado a desaparecer. As igrejas foram fechadas, as catedrais demolidas, as pinturas que o retratavam desapareceram das galerias, os mosteiros ficaram vazios, missionários voltaram para casa, a cruz foi retirada das casas das pessoas. Finalmente, quando o mundo, arruinado por esse imenso choque, ele estava mergulhado em completa escuridão espiritual. Aí o arqueólogo confessou antes da sua morte, deitado em sua cama, um pouco antes de morrer, ele disse que foi tudo mentira, que a tumba realmente estava vazia. Queridos, qualquer que seja o valor desse filme, ele teve pelo menos um mérito. Ele tornou claro que nada é mais essencial para o mundo do que um conhecimento do que aconteceu na manhã de Páscoa, em que Jesus ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é toda a questão. Será que a gente crê nisso, de fato e de verdade? Queridos, a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da fé cristã, que olha para além dessa vida. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo enumerando algumas fatalidades se Cristo não houvesse ressuscitado, nesse texto. No versículo 14, a gente vê que a nossa fé, que a pregação evangélica da fé em Cristo seria vazia. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Quantas pessoas acabam entregando a vida a Jesus? Porque são convencidas
pela própria palavra. A palavra de Deus, ela produz fé em nós. E quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele dá o dom da fé para a pessoa, até para se converter. Quando ela entrega a vida a Jesus, ela entrega pela fé, crendo na palavra. E quem convence a pessoa da palavra, do Evangelho, é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, na vida de cada um. A gente vê nesse mesmo versículo 14 que a fé seria vã. No versículo 17 também, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis no vosso pecado, nos vossos pecados. Acreditar em vão é perda de tempo. Por isso, nós temos um Deus vivo. Quantos deuses são pregados nesse mundo? Até pessoas que viveram se tornaram deuses, que não ressuscitaram, que o corpo até está mumificado, até mostra um lugar onde ainda está enterrado. O nosso Deus é um Deus vivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por esse motivo, temos um sentido diferente na nossa vida. Tudo muda em nossa vida. Nós vemos nesse versículo 17, que eu acabei de ler, que se não tivéssemos a fé num Deus ressurreto, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados, graças à conversão a Cristo, ao fato de que Jesus ressuscitou, que pagou alto preço por nós na cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que nós podemos estar livres da escravidão do pecado. Nós fomos libertos do nosso pecado que temos por herança. Somos separados de Cristo, o pecado faz isso. E esse perdão nós recebemos quando entregamos a vida a Jesus, quando nós pedimos perdão por esses pecados. E assim, a manutenção diária também de confissão de pecados, de libertação da escravidão de pecados, nós podemos vivenciá-la plenamente, podemos viver bem. Queridos, à medida que a gente cresce espiritualmente, à medida que a gente procura uma santificação, nós vamos pecar cada vez menos. Esse deveria ser nosso empenho, deveria ser nosso objetivo. E é isso que Deus deseja para nós. Portanto, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós não precisamos permanecer nos pecados, porque não somos mais obrigados a pecar. Fomos libertos. O inimigo não tem mais poder sobre nós, sobre a velha natureza. Ele não tem poder mais sobre a tendência de nós andarmos errados, porque nós fomos libertos, porque Cristo ressuscitou. No versículo 18, diz ali, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, todos que entregaram a vida a Jesus, nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus, e todos que morreram, eles pereceriam para sempre, não teria eternidade. Porém, com a ressurreição de Cristo, nós temos a certeza de que eles ressuscitarão dentre os mortos e que um dia todos estaremos juntos na eternidade. Inclusive tem um texto da Bíblia que diz que é para a gente consolar um ao outro com essa palavra. Quantas vezes já usei essa palavra no momento doloroso de sepultamento, para consolar os familiares e os amigos da pessoa que faleceu, dizendo que o Senhor quer que nós consolemos
uns aos outros com essa palavra, de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Aconteceu uma situação muito interessante. Uma antiga catedral havia sido construída no lugar dessa atual Catedral de São Paulo, em Londres. Essa antiga catedral foi destruída no grande incêndio de 1666. Depois desse incêndio, um brilhante jovem arquiteto, o nome dele era Christopher Wren, desenhou uma nova catedral que levou 35 anos para ser construída. A primeira pedra que esse arquiteto pegou das ruínas da antiga catedral tinha uma inscrição latina, cujo significado era: eu me levantarei novamente. Queridos, mesmo que o nosso corpo terrestre venha a ser destruído pela morte física, um dia haveremos de ressuscitar. Essa é a nossa grande e inabalável certeza e também a nossa esperança. Você tem essa esperança de que um dia você estará com Cristo, você falecendo ou não, quando Jesus voltar novamente, quando houver o arrebatamento, todos aqueles que entregarem a vida a Jesus, que vivem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. E nós teremos a vida eterna junto com Cristo. Se você não tem certeza de realmente que Cristo te aceitou como filho, se você ainda não entregou a vida a Jesus, eu vou fazer uma pequena oração agora, onde você pode acompanhar como se fosse tua oração, repetindo cada palavra, como se fosse sua, de entregar a vida a Jesus, de se tornar filho dele. Criatura, todos são, mas filho somente é quem pede essa adoção, somente quem pede para ser filho. Então eu gostaria de orar agora. Se você quiser, repita: Senhor Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Eu, nesse momento, quero abrir o meu coração para ti. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Quero me tornar teu filho. Eu quero pedir que tu me aceites como teu filho. Quero pedir que tu perdoes os meus pecados, que tu laves o meu coração com teu sangue. Me des uma vida nova em Jesus. Encha-me com o Espírito Santo. Eu quero sentir a tua presença e a tua paz. Eu te agradeço porque pela fé eu posso ter a salvação. Pela fé que Cristo Jesus é meu Salvador. Muito obrigado por essa nova vida em Jesus. Amém. Todos que fizeram essa oração com coração sincero, saiba, pela fé, que Jesus te deu uma nova vida. Faça manutenção dessa vida agora, orando, lendo a Bíblia, procurando ter comunhão com irmãos na fé, nas igrejas, na casa. E eu desejo do fundo do coração que você se desenvolva na fé, que você cresça, como diz a palavra, nós realmente crescermos em direção à maturidade cristã. E fale de Jesus aos outros também. E eu quero orar por vocês, por todos nós agora também. Em nome de Jesus, eu quero pedir que tu abençoes todos aqueles que são teus filhos, dando-lhes perseverança, enchimento do Espírito Santo, a alegria da ressurreição, um caráter maduro cristão. E todos aqueles que ainda não ouviram o teu evangelho, ou já ouviram, mas não se decidiram a ti,
Que o Espírito Santo convença os corações de todos a abrirem-se inteiramente para ti. Que tu abençoes, Senhor, a vida de cada ouvinte. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.